Igrejas Presbiterianas em Barra do Sana e Segunda de Casimiro. Vamos lá, capítulo 12, versos de 9 a 19, aí eu oro mais uma vez suplicando uma graça especial para esse momento, que eu costumo dizer que é o mais importante dos nossos cultos, que é a hora do coração do crente se aquietar, a fim de ouvirmos a poderosa voz de Deus a realizar milagres na nossa vida através de uma simples reflexão. Um simples momento como esse, em abrirmos a Bíblia, lermos e meditarmos nas Escrituras, o Senhor pode profundamente nos falar ao coração. Oremos. Senhor, nosso Deus e Pai, bendito seja o teu santo nome, meu Deus. Obrigado por momentos como esse, Pai, apesar da nossa distância, apesar das nossas igrejas ainda fechadas, mas obrigado porque a tua palavra está sendo ministrada ao nosso coração, e isso é graça do Senhor, é favor de Deus para pecadores como nós, Senhor, tão pequenos, tão necessitados, meu Deus, da tua boa instrução, da tua palavra ao nosso coração, que é o que nós te suplicamos agora em nome de Jesus, Senhor, que o Senhor fale-nos profundamente ao coração. É a nossa oração nesse instante, com o perdão dos nossos pecados. Amém. Amém, meus irmãos. Eu vou fazer a leitura de todo o texto e aí depois a gente vai pontuando aqui verso a verso, ok? Vamos lá. Diz assim, então, a palavra de Deus. Então, saindo, o seguia. Só para situar aqui os irmãos, ainda vou fazer uma introdução, mas aqui situando, quem que está saindo é Pedro, que está saindo da prisão, seguindo o anjo que o liberta aqui então da prisão. Então, saindo Pedro, seguia o anjo, não sabendo que era real o que se fazia por meio do anjo. Parecia-lhe antes uma visão. Depois de terem passado a primeira e a segunda sentinela, chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade, o qual se lhes abriu automaticamente. E saindo, enveredaram por uma rua, e logo adiante o anjo se apartou dele. Verso 11, então Pedro, caindo em si, disse: agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou o seu anjo e me livrou da mão de Herodes e de toda a expectativa do povo judaico. Considerando ele a sua situação, resolveu ir à casa de Maria, mãe de João, cognominado Marcos, de sobrenome Marcos, onde muitas pessoas estavam congregadas e oravam. Quando ele bateu ao póstigo do portão, veio uma criada chamada Rode ver quem era. Reconhecendo a voz de Pedro, tão alegre ficou que nem o fez entrar, mas voltou correndo para anunciar que Pedro estava junto do portão. Eles lhes disseram: estás louca? Ela, porém, persistia em afirmar que assim era. Então disseram: é o seu anjo. Entretanto, Pedro continuava batendo. Então eles abriram, enfim, abriram o portão, viram-no e ficaram atônitos, maravilhados. Verso 17, ele, porém, fazendo-lhes sinal com a mão, para que se calassem, contou-lhes como o Senhor o tirara da prisão e acrescentou: anunciar isto a Tiago e aos irmãos. E saindo, retirou-se para outro lugar. Sendo já dia, houve não pouco alvoroço entre os soldados sobre o que teria acontecido a Pedro. Herodes, tendo-o procurado e não o achado, submetendo as sentinelas a inquérito, ordenou que fossem justiçadas. E descendo da Judéia para Cesareia, Herodes passou ali algum tempo. Então vamos lá, queridos. Nós, na nossa última reflexão, nós abrimos o capítulo 12 de Atos, falando aí sobre aquilo que nós chamamos de uma nova onda de perseguição em toda aquela região, perseguição à igreja cristã, ao evangelho. E nesta nova onda de perseguição, aconteceu que Pedro e Tiago foram presos, foram pegos ali, Sendo que Tiago foi morto a fio de espada, você deve se lembrar que nós falamos isso na última reflexão, o que significava que o seu erro diante da justiça
segundo as leis de Moisés, fora algo grave, porque alguém só era morto a fio de espada quando, por exemplo, a lei previa isso, quando, por exemplo, alguém levava uma cidade inteira a adorar um outro Deus. Então eles aplicaram essa lei de Moisés a Tiago, entendendo que Tiago pregava ali em toda Jerusalém, levando pessoas a passarem a crer em Jesus Cristo como o Messias. Então, tido aqui pelos religiosos da época como uma adoração pagã, como uma adoração a um outro Deus, né? Porque eles não entendiam e recebiam a Cristo como Messias. Isso, como eu falei na última reflexão, é algo muito interessante, que nos mostra então que Tiago fez uma grande obra. Foi muito presente ali na propagação do evangelho naquele lugar. E aí, queridos, Pedro, ele não é morto imediatamente, porque imediatamente nós temos aqui a festa dos pães asmos, né? Que ela, nessa época, ela se juntou com a festa da Páscoa. Então não era bom que Pedro fosse assassinado em seguida. Então, eu diria aqui, o texto dá a entender que Pedro foi livre assim por questão assim, de minutos. Mataram Tiago e quando iam matar a Pedro, essa é a ideia, começou a festa e eles não podiam fazer isso durante a festa. Então, Pedro esperou prisioneiro para que depois então da festa certamente ele fosse morto. E até aqui aonde nós chegamos, aonde o anjo entra lá na prisão, Pedro estava lá dormindo, nós falamos isso na nossa última reflexão, e Pedro é despertado pelo anjo e o anjo tira as correntes dele sem que nenhum soldado vê, e aqui nós entramos no nosso texto onde ele é livre da prisão. Agora vamos então pontuar aqui verso a verso, já adiantando o seguinte, queridos, esse texto de 9 a 19, ele muito mais é uma reafirmação daquilo que nós tratamos nos versos de 1 a 8. Nós teremos aqui poucos acréscimos, pouca coisa a acrescentar, né? Ainda que eu já também adianto que o verso 12 é o nosso ponto alto. Mas, repito, toda essa perícope que nós estamos lendo aqui hoje, ela é muito mais uma reafirmação do que nós já estudamos no verso de 1 a 8. Então vamos, verso 9, saindo ali Pedro, seguia o anjo, mas ele ainda estava meio assim atordoado, tinha acabado de ser despertado de um sono profundo, é o que nós tratamos sobre isso, e aí ele não sabia se era real o que estava acontecendo, parecia-lhe antes uma visão, é o que Lucas retrata aqui no final do verso 9. E aí verso 10, depois de terem passado a primeira e a segunda sentinela, chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade, a qual se lhe abriu automaticamente, e saindo enveredaram por uma rua e logo adiante o anjo se apartou dele. Esse verso 10 serve para reafirmar aquilo que nós falamos em nossa última reflexão, de que esta prisão de Pedro, com todos aqueles sentinelas, com todos aqueles guardas ali, que estavam revezando, cuidando dele, dentre esses guardas ficavam um algemado com ele em cada braço, nós entendemos que poderíamos remeter esta prisão aqui de Pedro, nos dias de hoje, a uma prisão de segurança máxima. O que gera para nós a seguinte coisa, que livramento que Deus proporcionou por meio deste anjo a Pedro, a escapar então de uma prisão de segurança máxima. O que isso nos ensina, ou que reafirma aquilo que nós já falamos em nossa última reflexão? Irmãos, que nada desta vida pode impedir a ação de Deus, o livramento de Deus, os propósitos que o Senhor tem para com os seus servos. Esta é a ideia. Então vamos lá, verso 11. Então Pedro, caindo em si, depois que o anjo se apartou dele, ele se viu ali na rua sozinho, caindo em si, disse, agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou o seu anjo e me livrou da mão de Herodes e de toda a expectativa do povo judaico. Nesse verso 11 eu só queria destacar essa última expressão final, né? Que na fala de Pedro ele diz que o Senhor o livrou da expectativa do povo judaico. O que é isso, pastor? Qual era a expectativa do povo judaico? Reafirmando aquela ideia de que a sentença de Pedro seria uma sentença de morte.
seria sim uma sentença de morte, a mesma sentença de Tiago, o primeiro apóstolo a morrer. Então a expectativa do povo era esta. O que isso nos lembra? Isso nos lembra, irmãos, deste mesmo povo, dizendo o seguinte: solta Barrabás e crucifica Jesus Cristo. É a mesma coisa, queridos. É a mesma coisa. Então, se o povo judaico tinha a expectativa de que Cristo fosse condenado à crucificação, aqui nós vemos mais uma vez se repetindo a expectativa do povo judaico para que Pedro fosse assassinado. Muito triste isso, irmãos, porque o que nós temos aqui é o povo de Deus. O povo de Deus, com expectativas equivocadas, com expectativas que vão de modo contrário à vontade de Deus, aos propósitos de Deus. Sabe o que isso nos ensina? Que por vezes na nossa vida como crentes, às vezes a gente se coloca em posições como essa, semelhantes a essa, como que lutando contra o Evangelho. Poderia citar aqui algum exemplo, um exemplo simples. Está na hora do culto, vamos para o culto, e determinado crente, por motivo qualquer, se sente desanimado e não vai na igreja, e não vai ao culto, não vai cultuar a Deus. Ele está se colocando de modo contrário aos propósitos de Deus, com expectativas erradas. Se eu ficar em casa, eu vou descansar. É melhor descansar conquanto estejamos cansados nesta vida. Esse é um fato que às vezes acontece naqueles que trabalham muito. Mas o que é melhor? Descansar ou cansado buscar a face do Senhor? Um exemplo simples aqui. Vamos lá, verso 12, que é o verso mais importante. Considerando ele a sua situação, resolveu ir à casa de Maria, mãe de João Marcos. Então Pedro foi para lá, para a casa de Maria, mãe de João Marcos, onde muitas pessoas estavam congregadas e oravam. Irmãos, esse verso 12 ele é interessantíssimo, porque entende-se aqui claramente de que o que nós temos aqui na casa de Maria, mãe de João Marcos, é uma igreja. Olha que coisa maravilhosa, queridos. Aqui é a igreja. Ou você pensa que neste primeiro século, com tamanha perseguição, havia lá na porta da casa de Maria, igreja presbiteriana, igreja batista, igreja metodista? Nada disso, queridos. As igrejas, nesse contexto aqui, eram igrejas escondidas, em casas e escondidas, com um portão trancado, como era o caso aqui. Pedro bateu lá no portão, o portão não estava aberto, não. Então o que nós temos aqui? Uma igreja, irmãos, que coisa preciosa. Uma igreja vivendo a sua vida religiosa. E aí é o ponto mais importante. E o que fazia, pastor, como que era a igreja primitiva? Está aqui, queridos, no final do verso 12. Onde muitas pessoas estavam congregadas e oravam. Eis aqui a essência do culto a Deus, do que é uma comunidade de crentes, do que é uma igreja. Congregados. O termo no grego para congregados literalmente significa se reunir. E se reunir naquela ideia, deixa eu aqui trazer um mau exemplo, assim, mal comparando. Quando você está na sua empresa e o seu gerente, o patrão, sei lá, chama você para uma reunião, alguns funcionários para uma reunião importante para trazer algumas instruções, para decidir algumas coisas. Por que você foi convocado para essa reunião? Porque ali você vai interagir por completo nesta reunião. A reunião do trabalho pressupõe que você receberá instruções no seu trabalho. E que você também, por exemplo, prestará relatórios ao seu gerente, ao seu patrão, daquilo que você tem feito. E todos ali nesta reunião de trabalho cooperarão para o bom andamento da empresa. Esta é a ideia, como eu disse, mal comparando, da congregação, da igreja que se congrega. Isso tira de qualquer um de nós aquela ideia absurda e errada de que algumas pessoas dizem assim: eu vou para a igreja para assistir ao culto. Você está equivocado, meu querido. Se você vai para a igreja para assistir um culto,
você está completamente equivocado, porque você não foi chamado para isso. Você foi chamado para congregar, para se reunir, para receber instruções, para falar com seu patrão que é Deus, para interagir por completo. Culto pressupõe uma relação preciosa da igreja em comunhão consigo mesmo, irmãos com irmãos, e a igreja inteira para com o seu Deus que se faz presente nesta reunião. Que coisa preciosa é entendermos aqui que a igreja, mesmo sobre terrível perseguição, fazia o que ela tinha de fazer, estar congregada e orando ao Senhor. Esse é o ponto aqui mais importante, como disse, dessa nossa reflexão. Verso 13, quando ele bateu ao póstigo do portão, veio uma criada chamada Rode ver quem era. Reconhecendo a voz de Pedro, tão alegre ficou que nem o fez entrar, mas voltou correndo para anunciar que Pedro estava junto do portão. Queridos, me perdoem aqui, mas esses versos 13 e 14, eles têm um lado cômico, queridos. É isso mesmo. Você percebeu o que está acontecendo aqui? Pedro saiu da prisão, correu para essa igreja, bate lá na casa de Maria, portão trancado, ou seja, ele com medo, querendo entrar logo para que, quem sabe, soldados, né, dando conta de que ele não estava na prisão, pudessem ir atrás dele, então ele não podia ficar na rua. Daqui a pouco ia ter uma ronda pelas ruas procurando Pedro. Então ele bate no portão para entrar, a criada vem, né, a empregada aqui, que entende-se que era uma crente no Senhor, e aí ela, ouvindo a voz de Pedro, reconhecendo que era Pedro, ao invés dela abrir para ele entrar logo, ela deixa ele do lado de fora, queridos, e vai correndo contar para os irmãos. É uma cena, de certa forma, cômica. Mas vamos lá, verso 15, então ela chega e conta para eles que Pedro está lá, e o que eles dizem? Você está louca, você está maluca, Pedro não pode estar aqui. Interessante, queridos. Isso também é significante, porque o texto fala que tinha uma igreja que fazia oração incessante pela libertação de Pedro, pedindo a Deus algo. E o que nós temos aqui? Deus respondeu positivamente, Deus livrou Pedro. E aí quando a resposta chega, né, olha, Pedro está ali fora. Os irmãos que oravam a Deus pedindo isso, você está louca. Às vezes isso acontece com a gente, né, queridos? Numa mecânica nossa de orar e pedir a Deus determinadas coisas, e quando Deus nos dá, parece que a gente não tinha fé. Recebemos a bênção e a gente descrê daquilo, ou fica imensamente surpreso com a resposta que Deus nos deu. Enfim, e aí eles então disseram, verso 15, estás louca. Ela, porém, persistia em afirmar que assim era. Não, é Pedro sim, Pedro está lá, eu tenho certeza. Então disseram, é o seu anjo. E aqui eu preciso fazer uma pequena observação. Pastor, o que é isso? O que é isso? Os irmãos da igreja disseram assim, então deve ser o anjo dele, por causa da voz, por causa da fisionomia. Trata-se de uma tradição judaica, queridos, que nos remete a uma questão que todos devemos conhecer, que é aquela velha questão de anjo da guarda. Quem nunca ouviu falar sobre isso? Então, isso aqui é uma tradição judaica, de anjo da guarda. Pastor, anjo da guarda existe, nós temos base bíblica para isso. Está aqui, os crentes da igreja falando, ou seja, era anjo da guarda mesmo, isso existe, queridos. Nós não temos base para isto. Não há base bíblica para isso. Conquanto, se eu não me engano, em Mateus 18:10, nós temos um texto que toca no assunto, que poderia servir para ser base junto com esse texto, também Hebreus capítulo 1, verso 14, mas na verdade não há base para isso. O que nós temos aqui é uma tradição judaica, de antiga tradição, que permanece até os dias de hoje. Pastor, então por que os crentes da igreja primitiva acreditavam numa tradição boba, numa superstição? Por que isso? Ora, a gente poderia responder por um simples motivo. A igreja ainda estava nascendo, aprendendo as doutrinas cristãs, estava dando aí os seus primeiros passos. Então, não é nada de absurdo que estes irmãos aqui, esses crentes aqui, acreditassem numa tradição de anjo da guarda, que, repito, não há base bíblica para tal. E aí, se você acha isso estranho, eu vou dizer para você o seguinte, nos dias de hoje, irmãos, nas nossas igrejas, a gente às vezes encontra coisas semelhantes. Ou quem nunca viu crente por aí batendo na madeira 3 vezes? Está amarrado e bate na madeira? Superstição, misticismo e outras coisas mais. Há superstições e misticismo que por vezes está dentro dos nossos cultos, irmãos.
dentro dos nossos cultos. Há irmãos que entram na igreja e o primeiro passo que ele dá é com o pé direito. Quem nunca viu isso? E outras crendices populares que não pertencem ao povo de Deus. Então a gente precisa aprender essas coisas e não praticar estas coisas. Mas vamos lá, a parte final aqui do texto. Entretanto, verso 16. Pedro continuava batendo e aí então eles abriram, viram-no e ficaram atônitos. Ele, porém, fazendo-lhes sinal com a mão para que se calasse, a ideia aqui é de que os crentes ficaram maravilhados. Quem sabe falando alto, gritando, né, e aquela algazarra de muita alegria por ver Pedro novamente. E a ideia de Pedro é, fica quieto, os soldados podem estar vindo aí à minha procura. Vamos lá. Então ele fez sinal para que se calassem, verso 17, e contou ali a todos em como o Senhor o tirara da prisão, e acrescentou, e essa aqui é uma informação importante. Olha o que Pedro diz aos crentes: anunciai isto a Tiago e aos irmãos. Que Tiago é esse? Obviamente que não é Tiago aqui, filho de Zebedeu, irmão de João, que morreu aqui há 7 dias atrás, há 10 dias atrás. Esse Tiago aqui, do verso 17, é o irmão de Jesus, que reconhecidamente torna-se um dos líderes da igreja cristã do primeiro século, junto com João e Pedro. Pedro, João e Tiago, irmão de Jesus, não filho de Zebedeu, que morreu há 10 dias atrás, antes desse nosso texto. Então, é significativo quando ele diz, anuncia isto a Tiago e aos irmãos. Sendo assim, retirou-se para outro lugar. Então, vamos começar aqui de trás para frente rapidamente nesse verso 17. Ele saiu para outro lugar, para onde? Para fugir, para se esconder, porque ele sabia que ele estava ali com a morte iminente. E aí, o que significa essa questão de avisar a Tiago e aos irmãos? Há aqui, queridos, algumas teorias interessantes. Uma delas é que, assim como a casa de Maria, mãe de João Marcos, como nós falamos aqui, era uma igreja, uma pequena igreja, alguns entendem que Tiago se reunia aqui, né, anunciar isto a Tiago e aos irmãos, que Tiago pastoreava um outro grupo de pessoas, ou seja, uma outra pequena igreja numa outra casa. Então é como se ele dissesse o seguinte, olha, avisa os irmãos da outra igreja, do pastor Tiago, ok? E uma segunda teoria diz que não é base suficiente para dizermos que nós tínhamos uma outra igreja aqui que Tiago pastoreava. Ainda assim, serviria para ele evidenciar a autoridade de Tiago, irmão de Jesus, que passa ali agora a assumir na igreja primitiva. Então é como se Pedro dissesse o seguinte, eu preciso dar satisfação ao meu querido e amado e líder Tiago. E esses irmãos aqui, segundo essa outra teoria, seriam os demais apóstolos. Tiago e os demais apóstolos. Seria mais ou menos essa ideia. Não muda muita coisa. Qual, pastor, a teoria mais próxima? Não muda muita coisa. O que evidencia aqui é que, de fato, Tiago torna-se agora, né, desde então ali, um líder importante na igreja cristã. E que há outros irmãos, sejam apóstolos ou de uma outra pequena igreja. Verso 18 e 19 para nós encerrarmos. Sendo já dia, houve não pouco alvoroço entre os soldados sobre o que teria acontecido a Pedro. Essa expressão aqui seria talvez, para que a gente entendesse melhor, deveria ter sido colocada na afirmativa, dizendo o seguinte, olha, teve muito alvoroço. Quando chegou de manhã, os soldados acordaram e olharam as algemas soltas no chão, e o prisioneiro Pedro não estava mais naquela prisão de segurança máxima. Então houve um alvoroço terrível entre os soldados. Por que esse alvoroço? O verso 19 vai dizer por quê, vai explicar por quê. Herodes, tendo-o procurado e não o achando, submetendo as sentinelas a inquérito, ordenou que fossem justiçadas. Eles sabiam que eles sofreriam algo terrível. Por quê? A lei dos romanos, nesta época, dos romanos, dizia o seguinte, se um prisioneiro fugisse, o soldado que estava na responsabilidade de cuidar dele, de vigiá-lo, sofreria a sentença que estava reservada para o prisioneiro.
Como nós falamos desde a reflexão passada, de que de fato a sentença de Pedro certamente seria uma sentença de morte, esse alvoroço era o seguinte, era os soldados dizendo, já era. Vamos ser mortos. A nossa sentença será a sentença de morte, porque permitimos que um prisioneiro fugisse. Então ele ordenou que fossem justiçadas. Então essa aqui seria provavelmente a sentença de morte para estes soldados. E descendo da Judéia para Cesareia, Herodes passou ali algum tempo. E a última coisa que eu quero aqui para encerrar, é essa primeira parte ainda do verso 19, que é muito significativa. Herodes tendo procurado e não o achando, Herodes procura e não acha Pedro. Poderíamos usar isso como uma figura para dizer o seguinte: este mundo mau procura aniquilar o evangelho. Há quem diga que esse período em que as igrejas estão fechadas, com sérias restrições, abertas com poucos irmãos por conta do distanciamento necessário, há quem diga que isso é uma ação do inimigo para aniquilar a igreja cristã. Se é ou se não é, nós ficamos com esse texto. Pode procurar à vontade, mas não vai achar. Pode tentar à vontade, mas não vai. Porque ninguém nesta vida, neste mundo, Satanás não pode com a igreja de Cristo, que o Senhor mesmo foi quem a instituiu. As portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. Que o Senhor nos abençoe, queridos, na nossa próxima live, se assim o Senhor nos permitir, no nosso próximo culto. Olha que expressão horrível, né, que a gente tem que dizer nos dias de hoje. Na nossa próxima live, ao invés do próximo culto, nós estaremos aí finalizando o capítulo 12 de Atos. E aqui, de certa forma, irmãos, nesse nosso texto de hoje, a gente se despede de Pedro como personagem principal do livro de Atos. Porque a partir do capítulo 13, Lucas, o seu autor, ele passa ele pega Paulo e coloca como personagem principal e começa a falar muito de Paulo. No capítulo 13 fala então sobre a primeira viagem missionária dele. Mas aí o Senhor vai nos abençoando ao longo de nossas reflexões. Igrejas Presbiterianas em Barra do Sana e Segunda de Casimiro.